ficasse lá em cima, trazendo mensagens de despertamento, avisando quando o inimigo se aproximava. Ou seja, o objetivo do atalaia era avisar, levar uma mensagem, porque o rei estava lá na sua câmara, despreparado. O atalaia, ele via o inimigo se aproximando e como se tocasse a buzina, para que o povo se preparasse. Então, quando ele usa essa figura de linguagem, dizendo que Ezequiel é o atalaia, não porque Ezequiel ficava numa torre esperando o exército vir para avisar, mas porque, como eu falei, que atalaia era o encarregado de enviar a mensagem de alerta. Ezequiel foi esse homem encarregado de alertar a comunidade adormecida de Israel. Me lembra, Salvador, os faróis que tem em Salvador, era para isso também, para avisar, né? Quando estava se aproximando o ataque. Aí eu já não sabia, tá vendo? Os faróis de Salvador, tá vendo? Aí, eu já não sabia que os faróis de Salvador. É isso que eu digo, gente, a gente vai aprender um com o outro no estudo. A gente vai trocar experiências, porque não existe um homem que saiba tudo na face da terra. Nem Salomão. Aí. Tem Itapuã, tem todo lugar. Por isso que esses faróis. Salvador é cidade histórica. Sabia, né? Tá vendo aí? Interessante. Isso era um lugar para aviso, entendeu? Quando está se aproximando as tropas inimigas, é avisar. Então, veja o que o texto áureo, o texto de início, ele fala a respeito dessa lição. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ezequiel sabia que ele foi chamado por Deus para uma obra muito importante, uma obra que não tinha opção de escolha. Por quê? Porque em meio a uma geração que dorme, como estava acontecendo com Israel, Deus precisa contar com alguém. E Deus não vai contar com as pedras, Deus não vai contar com as cadeiras. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa palavra em 1 Coríntios, ai de mim se não pregar o Evangelho, nós podemos abranger esse ai e dizermos, ai de nós se não pregarmos o Evangelho, ai de nós se não anunciarmos as boas novas, se não fazer o que Deus quer. Olha o que a verdade prática diz: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então perceba que a mensagem de Ezequiel era uma mensagem que tinha duplo sentido: anunciar julgamento e anunciar boas novas, ou seja, anunciar sentença contra o pecado e anunciar promessas que Deus tinha ao povo que se libertava do pecado. Vamos entrar na lição. E como o irmão Orlando e sua esposa estão com a lição, eu vou pedir para ele ler a introdução. Ele veio de uma linhagem sacerdotal, ele era para ser sacerdote. Mas segundo os costumes do povo daquela época, irmã Nivalda, os sacerdotes em Israel começavam o seu ministério sacerdotal com 30 anos de idade. Nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele foi um profeta levantado dentro do cativeiro. Porque Ezequiel, quando estava em Israel, em Judá, ele não exercia o chamado profético. Ou seja, havia impossibilidades para que Ezequiel fosse levantado. E eu vou estar trazendo esse estudo fazendo referência a nós hoje. Veja que em tempo de dificuldade, Deus ainda levanta profetas. Deus levanta homens e mulheres e confirma o seu chamado, que Ele é com esses tais em tempo de sequidão espiritual. Isso é para nós que olhamos para o cenário que estamos vivendo e desacredita. Porque quem olhava para o cenário de Israel preso na Babilônia, nunca imaginava que Deus ia levar um justo como Ezequiel, aparentemente na visão humana, pagando um preço de algo que ele não cometeu, mas que Deus por trás daquilo tinha propósito. Porque nada acontece em vão. O caminho do justo está sendo conduzido por Deus. E Ezequiel entendeu bem isso. Ezequiel não murmurou. Ezequiel, a Bíblia diz que ele estava entre os exilados, entre o povo de Judá. A Bíblia diz que Deus, para confirmar o chamado de Ezequiel, o céu se abre e Deus dá visões a Ezequiel. O céu se abre e Deus dá visões a Ezequiel, comprovando que Ezequiel estava ali não para ser mais um entre o povo da Babilônia, entre o povo de Israel que estava na Babilônia. Porque o motivo que Israel estava na Babilônia
Quem sabe o motivo que Israel estava na Babilônia? Israel foi levado cativo. Todo mundo sabe que Israel foi levado cativo. Quem sabe quantos anos Israel ficou na Babilônia? Preso, exilado. Quantos anos, irmão Orlando? 70 anos. Por causa de quê? Por causa da desobediência do próprio povo de Israel. Porque quando Deus colocou Israel na terra de Canaã, nós sabemos que Deus prometeu uma terra a Israel. Só que Deus disse para Israel: se vós andares na minha presença, se vós forem obedientes aos meus estatutos, não haverá espantos, não haverá pavor. Mas Israel não fez caso nenhum da lei de Deus, só queria as bênçãos. O que foi que Deus fez? Deus primeiro levantou o profeta Jeremias. E você vai ler o livro do profeta Jeremias, e você vai ver que todos os profetas do Antigo Testamento que Deus levantou foram profetas para proclamar sentença contra o mundo, contra o seu próprio povo, contra o povo que aparentemente conhecia Deus, porque tinha templo para congregar, vivia amparado pelo conforto do templo, porque o templo de Salomão era um templo invejado naquela época. E a Bíblia diz que Israel, porque tinha esse conforto, o coração de Israel se distanciou a tal ponto que o próprio Deus precisa fazer uma parábola dizendo: o boi conhece o seu dono, o jumento, que é um animal irracional, conhece o seu dono, o jumento conhece o caminho da manjedoura, mas Israel não me conhece, um povo que eu me deixei conhecer, um povo, Deus dizendo que quando eu tirei do Egito, tirei com um braço forte. Todas as nações ao seu redor reconheceu que diante de Israel ia um Deus, e se espantaram de Israel. Tinham medo de Israel, porque Deus não chamou Israel para ser o único povo dele, mas Deus chamou Israel para ser o primeiro povo dele. Israel representa a igreja. Deus chamou Israel para que através de Israel as nações olhassem para Israel e vissem a prosperidade de Israel, visse a santidade, a progressão espiritual e física de Israel, e dissesse: eu quero servir esse Deus. Porque os deuses que nós adoramos não é como Israel, mas Israel não vivia como tal. Havia na Grécia um templo chamado Panteão, que significa templo de todos os deuses. O que os gregos queriam, para cada coisa eles tinham Deus. Se era fertilidade, tinha o Deus da fertilidade. Se queriam ser bem-sucedidos no casamento, tinha o Deus do amor. Se queria ser bem-sucedido no tempo, tinha o Deus das estações. Mas Israel não tinha um Deus para cada coisa. Ele tinha um Deus que supria ele em tudo. A Bíblia diz que Deus usou Moisés e deu leis a Israel. Israel só precisava cumprir o que Deus deu a Moisés, através de Moisés. A Bíblia diz que acontece: Israel não guarda nada. Deus disse: guarda meus sábados. Israel estava quebrando isso. Deus disse: não oprimas o órfão, porque estrangeiro foste no Egito. Israel não estava obedecendo isso. O que acontece? Toda desobediência tem uma consequência. Deus usa Jeremias e diz: Jeremias profetiza 70 anos de cativeiro. E Deus é tão bom que Deus profetizou o castigo e profetizou a restauração. Mas Deus disse: o castigo vai ter que passar. Deus usou Jeremias e disse: é 70 anos. Sabe por quê? Negligenciou as leis de Deus. Porque quando Deus dá leis, não é para aprisionar Israel, é para que Israel fosse modelo, e as pessoas em tudo sentissem desejo de servir o Deus que Israel servia. Deus queria se revelar ao mundo através de Israel. Israel era o ponto de partida. Perceba que essa mesma responsabilidade está sobre a igreja hoje. O que acontece? Israel é levado cativo em cumprimento da palavra de Deus 70 anos. Israel teve 3 invasões. A primeira no reinado de Jeoaquim, a segunda no reinado de Joaquim e a terceira no reinado de Zedequias. E todas as 3 invasões Israel não se amoleceu para Deus. Deus usou Nabucodonosor e sitiou. O que é sitiar? Não é invadir, é armar tranqueiras, é armar guarda ao redor de Israel. Cercou Israel. A estratégia de guerra naquela época era essa: cercava o inimigo e deixava o inimigo ter falta de alimento, ter falta de água, ter falta ter necessidade de coisas que eles se manteriam.
Quando Israel se viu apertado, Nabucodonosor pegou todo mundo fraco. Olha que endurecimento havia em Israel. A Bíblia diz que Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, na comunidade de Israel, levasse o povo cativo para a Babilônia, e mesmo assim, o restante que ficou, continuou no seu pecado, continuou na sua idolatria. Aí Deus tem que levantar Ezequiel. Aí Deus tem que dar visões a Ezequiel, a ponto que Ezequiel na Babilônia, a Bíblia diz que Deus leva o profeta Ezequiel em espírito para Jerusalém e diz: Ezequiel, cava nessa parede aí e vê as abominações que eles se fazem. Irmãos, perceba que nós não podemos cair no mesmo exemplo de Israel, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito foi para o nosso exemplo. Não podemos ficar apenas amparados pelo conforto do templo. É por isso que, se você analisar na igreja primitiva, os templos não tinham conforto, que era para os irmãos sentir a necessidade da obediência e de buscar o poder. Deus disse: cava na parede. Quando Ezequiel cava, sabe o que havia no templo? Na igreja, vamos traduzir por palavra igreja. O templo de Israel era uma igreja, da onde Deus aceitava o sacrifício, da onde Deus aceitava o verdadeiro culto, até aquele momento, da onde Deus aceitava tudo que Israel fazia, era no templo. Quando Ezequiel vai em visão, em espírito para Jerusalém, sabe o que estava dentro do templo? Como um terreiro de macumba, um bocado de imagens, de animais, quadrúpedes, tudo aquilo que profanava o templo, que Deus tinha dito ao povo, que trazia mácula para dentro do templo. Ezequiel ficou espantado. Deus disse a Ezequiel: coisas maiores você vai ver, meu filho. E olha que essa lição nos diz no primeiro tópico. O livro de Ezequiel as profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade, porque Deus estava alertando Israel. Ezequiel estava preso com o povo, e Deus usando Ezequiel para alertar Israel, porque Deus queria poupar a cidade. Tanto que na primeira invasão Deus não permitiu que destruísse totalmente. Na segunda invasão Deus não permitiu que destruísse totalmente. Na terceira invasão Deus disse: não tem mais jeito. Enquanto o templo estiver de pé, o povo vai ficar achando que quem protege eles é o templo. E hoje não é assim. É por isso que Deus vai permitir que o anticristo suba no trono, para que nós não possamos ter mais esse momento aqui ao ar livre. Aí nós vamos ter que ser crentes no interior, aqueles que realmente acreditam na salvação. Vai chegar um tempo assim, em que nós não poderemos, como Israel, não teremos mais templo. E aqueles que... Já tem lugares assim. Aqui, por enquanto, ainda não, mas já tem lugares assim. Em outros países, tem irmãos gemendo. Tem irmãos que estão anelando por essa reunião que nós estamos tendo. Tem irmãos que estão assim, não estou carregando mais um livro todo, não. Está cada um com uma página no seu bolso. Quando se reúne, está com a página de Ezequiel aí. O outro, alguém está aí com a página de Lucas. Alguém está aí com a página de Apocalipse. Eu estou aqui com a página de Mateus. Lê aí, vai, Mateus capítulo 21, versículo 21. A sede de Deus, a perseguição já chegou lá. E nós temos a liberdade de culto, porque de forma aparente, de forma disfarçada, o Brasil é um país laico. Todo mundo tem a liberdade de cultuar a sua divindade. E nós ainda assim estamos fazendo como Israel. Sabe por quê? Estamos com o coração duro. Eu me batizei. Eu tenho dom. Eu sou professor de escola dominical. Eu sou obreira, eu sou apóstola, que nem apóstolo mais existe hoje. Nem apóstolo, nem apóstolo. Você vê aí um bocado, né? Apóstolo. Depois eu vou dizer em outro estudo por que não existe mais apóstolo. Eu sou obreiro, então eu continuo do jeito que estão. O livro de Ezequiel foi um livro prioritário, onde Deus levanta o profeta Ezequiel para advertir, sabe quem? Os que tinham carne, os sacerdotes, os pastores, os profetas, os que se diziam mestres. Irmão Paulo, eu costumo assim no começo da lição dizer que Ezequiel foi um profeta levantado por Deus, e que ele foi contemporâneo de Daniel, de Jeremias, entendeu? Então, foi de suma importância
o profeta Ezequiel, inclusive é considerado o princípio apocalíptico. Entendeu? Aí o pessoal, por quê? Não foi Daniel? Mas Deus permitiu as revelações para Ezequiel, para o povo de Israel ver. O livro de Ezequiel é uma parte onde o profeta não profetiza mais para Israel. Porque a primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 24, que fala aí, não é isso? A Bíblia, a lição está destacando que o profeta Ezequiel fala com Israel. Por quê? A preocupação de Deus primeiro é com o seu povo. Primeiro o conserto vem da igreja, vem da casa de Deus. Depois que o conserto vem daqueles que conhecem a palavra, daqueles que vão morar no céu, aí Deus quer consertar de lá de fora. Então, o que a nossa irmã Maiara leu aqui, diz que depois que Deus exortou Israel, Deus também usou o profeta Ezequiel para proclamar juízo contra as nações pecaminosas, nações que faziam chacotas de Israel e não entendia que Israel estava passando pelo que estava por vontade de Deus, e que no momento certo Deus ia levantar, a ponto que Deus levantou o profeta Ezequiel e disse: profetiza contra essas nações, vocês que fazem chacota de Israel dizendo: cadê o Deus de vocês? Vocês que fazem chacota de Israel pensando que o que aconteceu foi por acaso, foi a minha mão. Em outras palavras, Deus usando o profeta Ezequiel. Deus precisa executar juízo contra as nações. Sabe qual era a maneira de Deus, irmão Orlando? Executar juízo, irmão Fabiana, sobre as nações daquela época? A maneira que Deus utilizava de executar juízo contra outras nações era chamando uma outra nação, porque Deus queria executar juízo sobre Israel. O que foi que Deus fez? Levantou Nabucodonosor. Então, quando você via Deus permitindo que Israel perdesse guerras, era um juízo de Deus sobre a nação. Lembra em Acã? Quando Acã ele pega aquela capa proibida, aquele anátema, o que foi que Deus fez para punir Israel? Permitiu que contra Ai, a próxima cidade a ser conquistada, Israel perdesse. Quando Deus quer executar juízo contra Nabucodonosor, o que é que Deus fala? Chamei Ciro, meu ungido. Então Deus teve que fazer aquilo que não era a vontade dele, porque a vontade de Deus era só abençoar Israel. Veja o que diz a terceira parte. Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados. Vou dar uma pausa aqui, porque isso aqui é muito importante. Irmão Paulo, por gentileza, antes de entrar nesse assunto, eu só queria deixar aqui bem claro que toda a vontade, que é o estudo. As nações dominantes da terra foi permissão de Deus. E como as nações que ela escravizava a outra nação, eram nações poderosas e invadia as outras nações para o domínio daquelas outras nações. O irmão foi bem sábio que disse que as outras nações invadiram Jerusalém, né? Por quê? Por causa da opressão, Executar o juízo, né? Então, isso inclusive tem livros de história geral. Agora essa história fuleira que a gente aprende em colégio não nos ensina, porque a história não quer exaltar a Cristo. Essas histórias desses estudos aí, tudo passado pelos estudiosos que são ateus, que não querem exaltar a Cristo, não fala. Pode falar. Inclusive a Bíblia relata sobre isso, o domínio de outras nações a outras nações. Então as nações fracas, elas eram dominadas pelas nações fortes. E você vê isso comprovado na Bíblia, como o reino de Salomão foi o melhor reinado em Israel de paz, porque o coração de Salomão estava inclinado. Quando foi que Deus permitiu que uma nação viesse contra Salomão? Quando ele pecou, então Deus tinha que executar o juízo. Todas as vezes que Israel pecava, quando Deus não usava um elemento da natureza,
Porque assim como o braço de Deus é forte para abençoar, é forte para castigar. Porque ele castiga quem ele ama, e ele tinha que provar de qualquer forma que ele amava Israel. E Deus não prova que ama o seu povo somente abençoando. Deus prova castigando, exortando. Agora, contudo, nós temos que lembrar que Deus não abandonou Israel, Deus apenas castigou Israel. Olha o que diz a lição. Veja isso aqui, irmãos. Começa, a terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. A terceira parte do livro de Ezequiel começa com a notícia da queda da cidade de Jerusalém. Os oráculos do capítulo 33 ao 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão de Ezequiel 37. Irmão, porque o livro de Ezequiel é um livro que já fala de profecias do tempo do fim, de tudo que iria acontecer com Israel, até o que está acontecendo hoje. Porque o capítulo 37 de Ezequiel fala sobre o quê? Uma passagem tão conhecida. Ezequiel 37 fala sobre o quê? O Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos. E a simbologia do Vale de Ossos Secos é uma simbologia de como Israel estava seco. Quem olhava não tinha esperança. O próprio Israel dizendo: nossos ossos se secaram, não há em nós vida, não há em nós espírito, não há em nós expectativa. Mas o que foi que Deus fez? Através da profecia de Ezequiel, Deus restaurou Israel. Deus trouxe Israel de volta ao seu estado original, naquele vale de ossos secos. Por quê? A Bíblia diz que Deus, através de Ezequiel profetizando, criou-se tendões, criou carnes, criou nervo. Aí Deus diz: agora profetiza o Espírito, Ezequiel. Ezequiel profetizou que o Espírito viesse dos quatro ventos. E por último, quando o Espírito entrou, foi que o povo se levantou. E a promessa de Deus era de que trazia a presença de volta para Israel. É de que fazia Israel novamente ser um povo vivo. Deus disse a Ezequiel: agora que o Espírito entrou, não poderei eu fazer com esta casa de Israel a mesma coisa? Sabe por que Deus estava dizendo isso? Porque Deus sabia o que lá na frente ia acontecer com Israel. Israel ficou 70 anos na Babilônia, porque não cumpriu a lei de Moisés, não foi isso? Quebrou toda a lei de Moisés. Mas lá na frente, quando Jesus vem na terra, irmã Nivalda, que Jesus prega a palavra de Deus, tudo que os profetas falaram se cumpriu em Jesus. Israel não aceitou Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse assim: chegará um tempo em que não ficará nessa cidade pedra sobre pedra, que não seja derrubado. O que aconteceu? 70 anos depois que Jesus morreu, a Bíblia diz que houve um general chamado Tito. A Bíblia diz, não, a história fala, melhor dizendo, um general chamado Tito entrou na cidade de Israel e destruiu o templo, destruiu tudo. Só que na primeira invasão que Israel teve, negligenciou a lei de Moisés. Ficou quantos anos? 70. Mas quando Israel rejeita Jesus, é pior, porque aqueles que negligenciaram a lei de Moisés sofreram consequências. Quanto maior consequência sofreram os que negaram o próprio Filho de Deus, a ponto que essa profecia que Jesus deu, dizendo que Israel seria destruída, se cumpriu 70 anos depois que Jesus morreu. Sabe quanto tempo Israel fica fora da sua terra? Sabe, irmão? Agora que está voltando, quer dizer, voltou em 48. Deus permitiu, que os aviões trouxessem de volta para Israel, entendeu? E ainda estão em processo de chegar alguns judeus, agora que alguma parte está aceitando a Cristo, não é de totalidade, porque ainda estão esperando Cristo voltar, porque eles não acreditaram no seu
Tudo isso causado por rejeição. Quando Israel rejeitou a lei de Moisés, ficou 70 anos. Quando rejeitou a Cristo, sabe quantos anos Israel ficou disperso? Um povo que ficou fora da sua terra por causa da desobediência, que não era para ficar 1900 anos sem a terra, sem o culto, sem o templo. Israel saiu da sua terra 70 anos depois que Jesus morreu. Jesus morreu há quantos anos? Há 2000 e poucos anos atrás. Israel ficou desde quando Jesus morreu há 70 anos. Agora, em 1948, há 73 anos mais ou menos, que Israel vai voltar para a sua terra. E olha que Deus não esqueceu do seu povo. E essa profecia de Israel está voltando agora para a sua terra, 1900 anos, vindo de todos os lugares do mundo, é cumprindo o que Deus disse: desterrarei Israel, espalharei em todos os lugares debaixo da terra, mas eu voltarei a ajuntar Israel, demonstrando que Deus está no controle da vida de Israel, está no controle da nossa vida. O que me chama a atenção, é o poder do exército romano. Não foi fácil não, meu irmão. O poder do exército, eles marchavam a quilômetros de distância, ouviam que o exército estava se aproximando. Eram muitos soldados altos, usavam sandálias amarradas nos pés, a couraça e o escudo e uma espada. A espada do soldado de romano era diferente. Antigamente eram aquelas espadas grandes, compridas, e essa não. Ela era pequena e era de 2 gumes. Ele entrava, saía. Quando o exército invadiu Jerusalém, uma mulher grávida, todo mundo, criança, destruiu tudo que se via na frente. E sofreu o povo. Quando Deus levantou Israel para Israel colocar medo nos inimigos. Mas perceba de quantas pessoas, de quantos inimigos Israel foi feito escravo. Roma, Grécia, vários outros reinos subjugou Israel por causa da desobediência. Irmão, Deus foi tão bom com Israel, tão bom, que Israel retornou agora para a sua terra, porque Israel estava longe da sua terra, desde que Jesus morreu, 70 anos depois. Israel retornou agora. Sabe quanto tempo Israel tem de criação? De 1948 para cá, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018, 70. 74 anos. Em 74 anos, Israel é um país mais desenvolvido do que o Brasil. Israel é um país onde tem mais tecnologia. Um exemplo, o Waze que nós usamos é de Israel, o Waze, o aplicativo. Várias coisas que agora eu me esqueço, que eu procurei na internet, são criação de Israel. Deus provando, um dos povos mais inteligentes da face da terra é os judeus. O que acontece? Nesses 70 anos, 74 anos de formação, que Deus permitiu que Israel voltasse para a sua terra, você acha que quando Deus, através dos votos de Minervas que teve, das votações que teve, que Israel voltou para a sua terra, você acha que os inimigos se tranquilizaram? Os inimigos fizeram guerra. Irmão, a gente lê a Bíblia e vê que as histórias de Israel foram há 2000 anos atrás, não é isso? Chega em casa, coloque na internet assim, ó, vocês que têm sede de aprender de Deus, coloque na internet assim, ó, guerra, história da guerra dos 6 dias. Irmão Paulo, e essa guerra, essa disputa entre judeus e palestinos são irmãos, são irmãos. E ali, quando Israel foi dominado, e espalhado nas nações todas, e ao redor que Israel era uma ilha, cercado por nações ímpias por tudo quanto é lado, e começaram a invadir o território de Israel. Israel hoje em dia é um ovinho, um país pequeno, por causa disso. Coloque na internet Guerra dos 100 Dias, sabe o que vocês vão ver lá? Lê a história toda, você vai ver que o poder de Deus na vida de Israel não é algo passado, distante, não, irmão. É passado, presente, porque o poder de Deus é verdadeiro. A história conta que na Guerra dos 100 Dias, quando Deus cumpriu com a sua palavra e permitiu que Israel voltasse para a terra,
os inimigos não se contentaram e invadiram Israel para pelejar. Vieram o Egito, vieram, se não me falha a memória, os muçulmanos, as nações vizinhas vieram para atacar Israel, insatisfeita porque Israel voltou a ser Estado, voltou a ser povo. A Bíblia diz que Israel, quando se viu em aperto, começou o povo a clamar a Deus. A Bíblia diz que os exércitos inimigos viram um anjo descendo para ajudar a Israel. A história conta isso, que o exército do povo, os exércitos inimigos de Israel, viu anjos no acampamento, e Deus resgatando Israel, provando que era com Israel. E isso de 70 anos para cá, Deus provando que era com Israel. Irmãos, devido ao horário, 8h16 e 13, a mensagem espiritual que nós tiramos de Ezequiel para hoje, esses dias que a gente vive, sabe qual é? É que estamos vivendo o mesmo cenário que o profeta Ezequiel estava vivendo. Cenário onde ao seu redor só tem pessoas mortas. Eu não falo a gente aqui, eu falo lá fora. Aonde só tem pessoas mortas. Aonde tem pessoas precisando de palavra de vida, de alguém que tenha palavra profética, para profetizar vida para o povo. Porque o quarto subtópico, para encerrar, fala isso. A responsabilidade, sobre a responsabilidade do profeta como mensageiro sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. A diferença é que Ezequiel foi levantado por Deus, primeiro para profetizar a Israel, mas falando de coisas que eles estavam vivendo, porque não guardou a lei de Moisés. E nós hoje somos levantados por Deus, não é para ficar dentro do templo, é para sair para lá para fora, para anunciar as mensagens de ai de Deus, o ai de Deus contra essa geração. Precisamos alertar as pessoas de que o inferno existe. As pessoas aí fora só querem ouvir conforto, olha, a tua família. Não, o pecador precisa ouvir dizer que ele vai morrer se ele não se converter. Nós somos o Ezequiel do Novo Testamento, levantado para anunciar as boas novas. E se nós não quisermos, Deus disse a Ezequiel: o sangue eu requererei de ti. Porque se tu não falar, o povo de Israel vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Você sabe qual foi a mensagem que Deus deu ao profeta Ezequiel? Deus disse a Ezequiel: ó, come o rolo, come por dentro e por fora. Está cheio de suspiros, lamentações e ais. Porque o povo era pecador. O que é que eu vou falar para essa geração, eu e você? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. A luta acabou, é isso? A luta foi embora, agora é só vitória. Temos que dizer ao povo o perigo que eles estão correndo longe de Jesus. Deus levantou o profeta Ezequiel e disse: olha, todo profeta antes de ir tem que comer, come o rolo, Ezequiel. Deus disse: olha, Ezequiel, o teu objetivo não é converter ninguém, é apenas falar. E qual é o objetivo de nós hoje como igreja? É converter o mundo? Não. Isso quem convence é o Espírito Santo. Nós como igreja precisamos entender que a primeira responsabilidade que está sobre nós é anunciar, que ouçam ou que deixem de ouvir. O ID. Eles precisam, Fabiana, saber que no meio deles teve uma mulher de Deus, você. Eles precisam, irmã, saber que no meio dele teve uma mulher de Deus, esse homem. Eles precisam, irmão, saber que no meio deles houve alguém que não se sentou na roda para participar das piadas e ser mais um morto espiritual. Porque se Deus chamou Ezequiel para profetizar a vida, é porque Deus tinha avivado Ezequiel, tinha despertado. Ou seja, Ezequiel, tu não é um como eles, tu está no meio deles fisicamente, mas espiritualmente tu está sentado comigo nas regiões celestiais. Era isso que Deus estava querendo dizer, e Deus disse para nós hoje como igreja. Se Ezequiel chega em um lugar e não tem visão, não tem discernimento, Ezequiel é mais um. Porque no vale de ossos secos só tem duas possibilidades: ou você é um profeta ou você é mais um dos ossos. A igreja no vale de ossos secos, nesse cenário que ela está vivendo, ou ela se coloca na posição de mensageiro, de alguém que tem a palavra da revelação, a mensagem de Deus no coração vai ser mais um osso, ninguém vai dar crédito. O povo vai olhar e vai dizer: ah, irmão Paulo, me leva no mototáxi, só anda falando molequeira, é uma piadinha para lá. É, irmã Maiara, no trabalho dela, é fazendo a unha e falando da vida dos outros. Estou falando aqui porque a gente está em comunidade. É, irmã Fabiana,
é esticando meu cabelo, é irmão dos outros, é irmão Orlando. Rapaz, a gente sai para andar junto, ó homem, para dar palavrão. Que igreja, nada, que mensagem. Agora quer falar de Jesus para mim? As pessoas estavam desacreditadas de Israel, sabe por quê? Israel só queria mostrar que tinha Deus em determinados momentos, mas na hora de as pessoas verem como exemplo, não tinha. Não tinha. Sentava na porta para falar mal da vida dos outros. Irmãos, ou geração, se tem dois tipos de pecado, e eu vou dizer aqui só um deles, irmão, o Espírito Santo ele nos alerta nessa noite, sabe para quê? Se tem um pecado que quase todos, para não dizer todos, crentes, se bate a todo tempo, é no pecado de mentira. Irmão, o Espírito Santo, ele não se agrada em mentira. Pode ser a menor mentira que for. Se você mente, você está fazendo o papel de filho do diabo. E se você mente premeditado, é pior ainda. Assim estavam os sacerdotes de Israel. Mentira para lá, mentira para cá. Olha, vamos levantar falsas testemunhas para depor contra Estevão, para depor contra Jesus. Estamos vivendo uma geração de crente mentirosa. Ó, me dá aí, porque eu vou lá agora. Mentira, não vai nada lá agora, vai amanhã. Não, eu fui. Perceba-se nas pequenas coisas. Os crentes que me cercam, a maioria de onde eu trabalho, a maioria sabe o que acontece? Vá lá, diga fulano que eu mandei você pegar o rádio. Agora você disse que é meu primo. Diga que é meu sobrinho. Receba como acontece sorrateiramente. Não, na hora tu diz porque, na hora tu diz que está comigo, na hora tu diz que você também vai ver a casa. Diabo no negócio, irmão. Diabo, porque Jesus disse: veio o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Jesus é luz, ou você é luz ou você é treva. Agora, se for meio termo, Jesus disse: vou vomitar da minha boca. Ô geração de crente mentirosa, irmão. Eu estou dizendo a você, sabe por quê, irmão? Porque eu tenho vivenciado isso. Quem tenta mentir não é o ímpio, é o crente. É o crente. E se nós não tivermos sede por anunciar na nossa vida, no nosso viver, as verdades de Deus, eu não sei mais um dos crentes desacreditados, crente que ninguém confia, porque assim, esses próprios crentes que nos instigam a mentir, é ele que está nos avaliando. É eles que estão nos andando. Deixa eu ver se é crentão mesmo, para que quando eu pegar uma falha, eu possa trazer a memória. É por isso que quando eu cheguei aqui, cortaram a minha água, porque eu tinha pedido para ligar, e não ligaram, eu não quis fazer gato. Eu não quis fazer gato de luz, não quis fazer gato de água. Esse e muitos outros motivos, sabe por quê? Eu tenho uma imagem a velar. E se o que eu prego para o mundo não for acompanhado das minhas atitudes, não vai valer de nada, vai neutralizar tudo que eu prego lá fora. Vai ser só palavras. E o Espírito Santo que opera nas palavras, ele não opera em testemunho mentiroso. Ele só opera nas palavras de alguém que vive. Ele não opera na palavra de alguém que diz: não xingue a tua mulher, mas em casa xinga. O Espírito Santo testificará de mim, disse Jesus, da verdade, de coisas que tem visto junto ao Pai, da verdade. Não é o Espírito Santo testemunhará na boca de pessoas que ficam no mundo todo mentindo. Era Israel, o dia todo mentindo, mas agora quer que a glória desça. Deus dá uma visão a Ezequiel da sua glória montando na asa do anjo, e o anjo se levantando da terra, e acabou, foi-se a glória. O povo não tinha mais a glória. Agora quem não tem a glória tem que viver de quê? De barulho e de aparência. Quem não tem a glória tem que viver de quê? De impressões. Aquela impressão que todo mundo tinha de mim. Agora, como eu não tenho mais a glória, eu vou ter que ir com o melhor gravata, o melhor terno, sentar na frente, e agora dá 4 punhos. O povo vê que eu ainda trago o que eu trazia antes, a presença. Mentira. Jesus disse: está pintado por fora, mas por dentro é sepulcro caiado. Ah, se eles lembrassem do que eles viveram antes na minha presença. E aí, para resumir, irmãos, olha o que o segundo tópico diz do 4. O segundo subtópico: são 2 responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. E aqui eu fecho essa lição, porque tem mais coisas, mas eu fecho. Perceba a responsabilidade que nós temos como Ezequiel. Ezequiel não foi um homem que caiu de paraquedas e Deus disse: vem cá,
anuncia o povo. Não. Deus chamou Ezequiel e disse: primeiro tu vai viver na pele o drama do que é ser um mensageiro. Jeremias, primeiro tu vai viver na pele o drama do que é pregar o evangelho. E tu vai mostrar para o povo, como teu exemplo, a tua mulher vai morrer. E tu não vai lamentar, tu vai ficar calado. É uma simbologia, é um anúncio para Israel. Deus disse: olha, pega aí um tijolo e faz o cerco simbólico de Jerusalém. Olha, Ezequiel, tu vai dormir de lado. E Deus chamou Ezequiel para que antes de ele pregar, ele vivesse. Porque todo crente antes de pregar precisa viver. Nabucodonosor, Abacuque, o profeta, que casou com a prostituta. Oséias. Deus chamou Oséias e disse: Oséias, pega uma mulher prostituta que te dará filho de prostituição. Quem aqui queria pegar um cônjuge prostituto? Que daria filho de prostituição? E o cônjuge ia embora e Deus disse: vá atrás dele, não abandona, porque aí assim sou eu com Israel. Sabe o que é? Deus estava dizendo: eu levanto vocês como profeta, mas vocês não vão pregar sem experiência, vocês vão viver o drama do que é ser um mensageiro, um pregador do evangelho. E Oséias não largou. Não largou. E hoje, como é que eu vou pregar Cristo se eu não suporto perder R$50 para ninguém? Como que eu vou pregar Cristo se hoje eu estou querendo dar desperto em cima dos outros? Como que eu vou pregar Cristo se eu não estou vivendo a piedade de Cristo, a piedade do Evangelho? Só são palavras poucas. Não gera arrependimento, não gera fruto, não leva as pessoas a serem confrontadas por dentro. Porque o que me confronta e o que confronta os ouvintes é quando quem está pregando o que está vivendo. Porque quem está pregando não está pregando pensando em mentira, está pregando pensando em Deus. Olha, Deus, se tiver na congregação alguém que é de ti, vai se encontrar com a palavra, vai se bater com a palavra, vai ser transformado pela palavra. Pastor, não muda ninguém, irmão. Tire isso da sua cabeça. O chamado de Ezequiel não foi: Ezequiel, tu vai ser levantado para transformar o povo. Não, tu vai ser pregado para anunciar o povo. Se eles quiserem se converter, eles se convertem. Eles vão ter que saber que no meio deles teve um profeta. Para quê? Porque no dia do juízo eles não vão ficar desculpáveis, eles vão ficar indesculpáveis. Eles não vão dizer: ah, não ouvi todos os profetas que Deus levantou, foi para anunciar pecado. Hoje eu fico olhando, o povo hoje que é profeta, que profetiza e bênção. Isaías capítulo 30, versículo 5, não profetiza para nós o que é reto, profetiza o engano. Todos os profetas que Deus levantou foram profetas para denunciar pecado, para apontar pecado. Hoje, se você só, o povo não quer. Aí, nós que somos pregadores e pregadoras, ficamos, como diz o ditado popular, entre a cruz e a espada. Ou prega o que o povo quer para ser visto como homem de Deus, aplaudido, mais um. E o Espírito Santo testificando no coração, porque a Bíblia diz: não queira ser muito de vós líderes, mestre, porque haverá maior rigor. Ou você prega para agradar o povo, ou você não está preocupado com nada. Não está preocupado com dízimo, não está preocupado com quantidade, não está preocupado com nada, mas está preocupado em pregar a mensagem do Espírito Santo. Se o povo quiser, isso não é uma falta de amor, não, irmão, vocês me entendem. Mas se o povo quiser vir, vem, mas vai vir sabendo que tem a doutrina do Evangelho. Não vai vir por falsas promessas, aonde eu estou vendo a porta larga cheia. Pessoas que só querem cura, aí vão, entre aspas, até são curadas de AIDS, mas continuam com ódio. São curadas do Covid, mas continuam com a natureza ruim. E o objetivo do Evangelho é nos tratar por dentro. O objetivo do Evangelho não é me curar de AIDS, é me curar do ódio. O Evangelho até me cura de AIDS, porque Jesus curou. Mas o objetivo do Evangelho de Jesus não foi curar os que se haviam enfermos, foi salvar os que se haviam perdido. Jesus curou como consequência. É tipo que assim, ó, a irmã Fabiana veio para pregar hoje? Não, veio para ouvir, não foi, irmã? Mas chega aqui, eu digo: a irmã Fabiana que vai pregar. A senhora veio, pregou como consequência de estar aqui, mas não veio para pregar. Veio para ouvir, mas pregou como consequência. Jesus não veio para curar, ele veio para salvar, mas curou como consequência de estar aqui. E hoje eu estou vendo as pessoas perdendo o sentido de seguir Jesus, e não só por causa da cura, e não só por causa das bênçãos, e tirando o foco dele, e tirando os olhos dele. Foi Israel. Israel já tinha o templo, já tinha a terra próspera que manava leite e mel, tirou os olhos do Senhor. Deus disse: cegueira espiritual. E aqui eu encerro dizendo: lê o livro do profeta Ezequiel, e você vai ver o teor, o sentido do livro. Deus chamando o povo,
para a obediência, despertou do povo que ainda tinha uma restauração e ainda tinha muita coisa a cumprir na vida de Israel. Vamos colocar de pé para orar.